Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Deixe seu like, seu dislike após assistir o vídeo. Deixe seus comentários também sobre o tema proposto. E hoje nós vamos falar sobre a teologia cristã. Teologia, a mitologia disfarçada de ciência. O que é uma ciência? É a reunião dos saberes organizados obtidos por observação, pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional, as normas da ciência. Ciência é o estudo de um objeto cujas dimensões possam ser analisadas de forma empírica, ou seja, por meio da experimentação. As disciplinas que são conhecidas como científicas prestam-se a reunir evidências experimentais e verificáveis por olho nu ou através de instrumentos. Falar em ciência é falar de aplicação da lógica e da razão dentro de um experimento baseado na observação de um conjunto de sistemas controlado. E o que é teologia, pessoal? O termo teologia tem origem no latim teologia, né? A palavra, por sua vez, provém do conceito grego, formado por theos, Deus, e logos, estudo. A teologia é, desta forma, a ciência que estuda Deus, os seus atributos e as suas perfeições. Trata-se de um conjunto de técnicas filosóficas que procuram alcançar conhecimento particulares sobre as entidades divinas. O termo foi adotado o termo foi adotado por Platão em A República, Politeia, no original. O filósofo grego usava-o para se referir à compreensão da natureza divina através da razão, em oposição à compreensão literária. Posteriormente, Aristóteles viria a usar o conceito com duas acepções: a teologia enquanto ramo fundamental da filosofia e a teologia enquanto denominação do pensamento mitológico, imediatamente anterior à filosofia. Temos a fonte, conceito. A teologia nasce com os gregos. Ela não tem nada a ver com as crenças dos hebreus. Basta sabermos que os deuses que se estudam na teologia são os de origem grega. Os gregos não conheciam como seus deuses os pertencentes a outros povos. Gregos como Homero e Hesíodo são considerados os primeiros teólogos. Eles tinham a pretensão de extrair supostas verdades nas mitologias que envolviam seus deuses e seu povo grego, é óbvio. A teologia, portanto, nasce de um povo pagão e adorador de vários deuses. A teologia cristã é tão vazia e sem objeto definido e não estudável que ela foi buscar apoio na filosofia, também grega. A grosso modo, então, teologia seria o estudo de Deus. Mas como então a teologia poderia ser considerada uma ciência, pessoal? Se para falarmos de ciência, como nós vimos no conceito inicial de ciência, se para falarmos de ciência, partimos de um objeto observável e experimentável. Agora, depois de observar, analisarmos o conceito de ciência, teremos que
Com base no conceito de ciência, nós faremos uma comparação com o conceito de teologia. E faremos essa comparação para ver se realmente a teologia pode se dizer tratar de uma ciência, certo? Bom, a teologia não é ciência, pelos conceitos que nós acabamos de analisar, né? Teologia não pode se considerar ciência, ainda que muitos digam que seja. A teologia só é o que é porque foi tomada por judeus e cristãos como que como algo seu para dar apoio às suas crenças inexplicáveis e vazias. Não foram judeus e cristãos que criaram a pseudociência chamada teologia. Estes apenas se apropriaram da mesma com o intuito de, assim como os gregos, acharem explicação do seu Deus primitivo e sanguinário, Yahvé. Eles queriam conceder-lhe status de algo racional, sendo que não era. Não há nada na ideia de Deus que seja racional. E veja que Deus mais incompetente é o Deus hebreu, que os crentes, ou os cristãos, morrem de amores e paixão. Deixou que seus servos se utilizassem de modelos pagãos usados por estes para entenderem seus deuses, que aos olhos desse Deus judeu, cristão, eles não existiam, ou eram considerados como demônios. A sua palavra, a Bíblia, que deveria ser autossuficiente para o explicar o mundo, e na palavra de Deus, então só bastava ela. Não foi o tal livro que ele escolheu como fonte de informação a seu respeito. Então, a Bíblia seria autossuficiente para explicar a natureza, a pessoa desse Deus. Mas não. Os cristãos necessitam de elementos externos à Bíblia para tentar dar sentido às bobagens e os absurdos que nela contém. E nela há. A sua palavra, a Bíblia, que deveria ser autossuficiente para explicar o mundo, necessita recorrer a explicações externas e oriundas de povos pagãos que, por meio da teologia, buscavam explicar seus deuses. E os ignorantes dos cristãos ainda vêm falar que para entender a Bíblia é preciso saber teologia, quando ela nunca precisou da Bíblia para explicar os deuses os quais ela nasceu. Explicar os deuses os quais ela nasceu para dar explicação. Os quais, né? Sobre os quais ela nasceu para dar explicação. A teologia dos gregos nasceu para dar explicação dos deuses gregos. E foi dos deuses de todas as nações, inclusive o deus hebreu judaico, o deus judaico cristão, foi com esse propósito, né? Teologia. E quando esses cristãos nos dizem que Deus é inexplicável por meios humanos e pela ciência, quando esses cristãos nos dizem que Deus é inexplicável por meios humanos e pela ciência, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos mostra porque o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. O homem natural busca entender as coisas de Deus com a sua própria sabedoria. Busca provar ou reprovar a existência de Deus por meio de suas próprias razões, onde é necessário ver para crer. A existência de Deus e a mensagem da cruz é loucura e ofensa para os ateus, filósofos e cientistas. Eles estão iludidos em suas buscas intermináveis de tentar descobrir Deus com sua própria sabedoria e com seus próprios olhos, mas não sabem que isso é impossível, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente.
é necessário que elas saibam que Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. A sabedoria deste mundo é loucura e totalmente falha. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E é a primeira fonte cristã que diz que Deus é inexplicável. Certo? Para se entender Deus, é necessário o entender dentro de termos espirituais, certo? Espiritualmente. Veja essa segunda fonte, que diz que é difícil falar de Deus, que é difícil compreender Deus. Certo? Veja, por que é difícil falar de Deus? Há duas razões para que seja tão difícil falar sobre Deus. A primeira delas é que se trata de um ser de tamanho, poder e majestade que desafia a nossa capacidade de entendimento. Entender como Deus de fato é, para nós, ser tão difícil como uma criança de 4 anos entender a teoria da relatividade geral, formulada por Albert Einstein. Ou seja, é quase impossível, né? 4 anos entender a teoria da relatividade de Einstein. Vai ser um superdotado além dos limites humanos. A segunda razão é que as palavras humanas não foram feitas para descrever Deus. Veja que papagaiada. A segunda razão é que as palavras humanas não foram feitas para descrever Deus. Para explicar melhor essa limitação, vou usar o exemplo da música. Funciona a partir da melodia, do ritmo e da harmonia. Mas como descrever essas coisas com palavras? É quase impossível explicar a música com palavras. No máximo, podemos dizer como nos sentimos ao ouvi-la. A música somente pode ser compreendida de fato com os olhos do coração. Assim também ocorre com Deus. Ele não pode ser compreendido adequadamente pelo raciocínio humano e nem descrito pelas palavras de qualquer idioma. Somente podemos entendê-lo verdadeiramente com outros olhos da fé. Botei o texto, né? Como é que é um site de crente, certo? De cristão. Bom, é para rir, né? Se esse Deus é inexplicável a ponto de ser comparado à impossibilidade de não se poder definir ou delimitar a ideia de música, né? Então, por que será que eles se apoiam tanto na pseudociência para explicar ou tentar explicá-lo, pessoal? Deus é inexplicável, né? Então, como eles dizem que a teologia é uma ciência que pretende explicar Deus. Se a teologia é uma ciência, então Deus não poderia ser objeto de seu estudo. Ciência tem um objeto certo, definido e experimentável, pessoal. Isso é uma ciência. Agora, se Deus é tudo isso, ninguém pode explicar Deus, ninguém pode entender Deus, então a teologia não é ciência, certo? Se o objeto que é tratado pela teologia é Deus, e Deus é um objeto que não pode ser experimentável, então a teologia não é ciência. Se a teologia é uma ciência, então Deus não poderia ser objeto de seu estudo, já que ele é inexplicável por meios humanos. E a ciência, como vimos, só pode estudar um objeto que possa ser analisado
dentro da compreensão humana. Sem falar que esse Deus hebreu, em sua palavra, diz que a ciência, por razão, é tolice, como nós vimos, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. É por meio da teologia que os cristãos inventam um monte de ideias loucas, sem nexo algum para explicar o ser e as atitudes de Javé. Javé, dentro do escopo teológico, possui comportamento variável numa mesma situação e contexto. Loucura, né? Não é por nada que vemos tantas loucuras nas explicações cristãs e tantas coisas sem sentido, entre elas a trindade, inferno, paraíso, demônio, punição e outras. Purgatório, né? Loucura. Mas poderíamos, paraíso eterno, terra, as pessoas vivendo eternamente, tudo bobagem. Mas pessoas indo para o céu, morar no céu, mas poderíamos esperar outros ressuscitando, mas poderíamos esperar o que, mas poderíamos esperar o quê? Se esses cristãos vão buscar explicações de seu Deus, que já é uma coisa que dispensa comentários nas loucuras dos gregos. E na loucura dos gregos é na teologia, né, inventada finalmente pelos gregos. Sido amplo. Como o cristão é enganado, os ignorantes, Jesus e seus discípulos, nunca souberam grego, não sabiam escrever grego, nunca conheceram teologia alguma. Pode dar teologia. Mesmo a teologia nesses termos aqui que nós conhecemos, né? Esses analfabetos não sabiam nem ler em sua própria língua. Imagine na língua grega. Jesus e seus discípulos eram analfabetos em termos de teologia. Os discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus, eles não sabem fazer um nó com um fundinho na areia. Os discípulos de Jesus eram tão burros que nem a Torá dos judeus eles entendiam. Os discípulos de Jesus, a grosso modo, eram uns retardados mentais que nunca entendiam nada que lhe era falado. Eles eram falado. Por diversas vezes, ficou registrado no Novo Testamento que eles nunca entendiam os ditos de seu mestre. Pega lá o Novo Testamento, você vai ver diversas vezes Jesus falando uma coisa e eles não entendiam de jeito nenhum. Mas esperar o quê? Os caras eram pescadores. O pescador vai entender de alguma coisa? Alguma coisa profunda? Não vai. As mais importantes doutrinas de seu mestre, a mais importante doutrina de seu mestre, a ressurreição, eles não entenderam. Os camaradas, pelo menos a passagem coloca eles assim nesse estado, e coloca Jesus como sendo um sábio, e eles meia boca, eles não entenderam a ressurreição. Nem depois que o Jesus falava tanto da ressurreição, que ia morrer, ressuscitar em 3 dias, que estava de acordo com, porque tudo isso estava de acordo com as escrituras, e os retardados não entenderam de jeito nenhum. Nem depois que o mestre morreu, eles entenderam. Só foram entender isso depois que ele ressuscita, não sei quantos dias, aí é que eles entendem. Mas até quando ele morre e as mulheres chegam lá falando aquelas bobagens que tinham visto um tal de anjo, que tinham visto Jesus, o mestre, eles não entenderam porra nenhuma. Não sabia de nada. Vixe, que absurdo. Isso é história para ninguém levar a sério. E os desgraçados tinham ressuscitado não sei quantas pessoas, segundo a lenda, porque Jesus tinha dado poderes para eles curarem qualquer doença, expulsar os demônios e levantar os mortos. Quer dizer, os doidos ressuscitaram dessas pessoas, curaram dessas pessoas, em nome do seu mestre Jesus, mas quando o mestre deles morreu, eles não acreditavam que Jesus estava vivo, não, por meio da ressurreição. Ah, sério.
eram tão ignorantes que seu mestre se servia de metáforas e parábolas para explicar as coisas simplórias. Quer dizer, diz que a Bíblia, né, diz que Jesus contava essas bobagens aí por meio de metáforas, utilizando termos do cotidiano e do meio que eles viviam para facilitar o entendimento deles. Veja. Aí você olha os ensinamentos de Jesus, o que é que tem de espetacular ali? Nada, tudo bobagem. Facilmente entendível em duas, três palavras. O que é que tem difícil nas palavras de Jesus ser entendido? Nada. Mas os retardados, os discípulos de Jesus não entendiam. Precisavam de metáforas e mais metáforas e parábolas para eles entenderem. Não sabiam porra nenhuma das escrituras dos judeus. Tudo, supostamente nessa lenda aí, Jesus explicava, porque eles nunca sabiam de nada. Bela teologia eles tinham. Teologia é uma piada. Não explica nada a que se propõe. Seu objeto de estudo é incompreensível, logo não pode ser analisado. A ciência não estuda algo que ela afirma que não existe. Dessa forma, teologia não pode ser entendida como uma ciência, pelo menos ciência séria. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.